Vamos repercutir os conflitos no Oriente Médio com o nosso colunista aqui do CNN Money, Gilvan Bueno. Uma boa tarde para você, Gilvan. Bem-vindo. Muito boa tarde, que alegria revê-lo, Estevão. Como diria aquela série do James Bond, nos encontramos de novo, hein? Estamos nos encontrando com uma certa recorrência. Que coisa boa ter o prazer da sua companhia por aqui, Gilvan. Olha, a gente acabou... Eu quero aproveitar, Gilvan, a sua participação. Sei que você está sempre prestando atenção nos nossos assuntos e trazer até esse tema que eu acabei de ler aqui e falar com o pessoal do CNN Money, que são as companhias aéreas. É uma situação que nos chama a atenção, né? Nos deixa até preocupado. Enquanto eu dava a informação aqui, eu fiquei pensando, será que eu tenho que adiantar a compra dos voos, as viagens? Será que lá no interior do Rio Grande do Sul, onde a minha família mora, vão tirar aquele voo? Porque é uma coisa que acaba pegando a gente de surpresa, de certa forma, e também deixando um pouco preocupado, né? Estevão, sim, deixa preocupado. Eu estou falando com você agora direto de Miami e tive algumas reuniões aqui. Estou falando dentro de uma instituição financeira. E na Semana da Brasil Week, quando eu estava em Nova York, eu também abordei esse tema. Lá eu tive a oportunidade de falar com um presidente de uma companhia aérea, no qual ele destacou essa questão, que o preço do barril traria um impacto de mais de 60% no seu custo. Então, isso assola bastante. Nesse voo que eu peguei aqui do Brasil para Miami, a gente percebeu, junto com os meus sócios aqui, a ideia de que o voo estava vazio, assim, você não vinha tantas pessoas, e muitos acreditam que, por exemplo, é o preço já das tarifas um pouco mais caro, a Copa do Mundo que tem inflacionado os voos aqui, não é para Porto Alegre, que é um lugar maravilhoso, mas aqui para a parte, por causa da Copa do Mundo. Então, essas pressões começaram, esse é um segmento que já atravessa uma dificuldade muito grande. Nós sabemos que, historicamente, eles têm bastante Chapter 11 aqui nos Estados Unidos, casos de Latam, ou recuperação judicial no Brasil, olhando casos de Gol ou de Avianca, que nós presenciamos isso, mas é um segmento que já vinha bastante pressionado por essa questão de custos produtivos, inflacionários, redução de capacidade econômica das famílias, e agora tem um componente adicional, que é os conflitos no Estreito de Hormuz e o risco de reabastecimento, que é o principal risco do momento, pelo barril de petróleo. Então, dentro dessa estrutura de guerra do Estreito de Hormuz, é o segmento que está sendo diretamente afetado. E aí, falando um pouquinho do que você falou de companhia aérea, tem a caso da Emirates, que era uma companhia que conseguia fazer essa interlocução, esse ponto de conexão entre o Oriente Médio, China, Europa e alguns outros voos que vinham da África, que, por causa do Estreito de Hormuz e os conflitos ali, isso acabou encarecendo. Então, o segmento de aviação civil, comercial, tem atravessado esse impacto muito representativo, Estevam. Bom, Gilvan, e você, quando a gente observa, por exemplo, essas negociações, o interrompimento dos ataques, Trump pressionando para um lado, Israel dizendo que vai parar, isso nos dá, é claro, um certo otimismo. Mas eu fico pensando, e aí passo essa minha dúvida para você, esse otimismo, ele demora um pouco para poder chegar até nós termos o repasse da diminuição desses possíveis valores do petróleo para as refinarias. Deve demorar muito? A gente tem que ficar contente com esse cessar-fogo ou é algo que depende ainda de alguns meses para frente? Estevão, essa é a pergunta número 1 que eu tenho feito aqui em Miami, no qual os bancos eles não estão te dando cenários, eles não te dando certeza, eles estão falando assim, olha, o impacto é muito grande, e aqui uma tese que começou a acontecer muito aqui nos Estados Unidos é que 2027, né? As pessoas não estão olhando nada para isso agora, porque a pressão está vindo muito forte, a indústria petroquímica já começa a destravar projetos que estavam parados, essa falta de previsibilidade, como se fala aqui nos Estados Unidos, a questão do taco, né, de tomar decisões de ir e voltar. Ainda há pouco, na nossa programação, nós falávamos que o representante de Israel, ele parece que prolonga esses conflitos por umas questões internas do seu país, mas, em linhas gerais, aqui já começa a falar que 2027 é uma visão mais clara e que a gente atravessaria esses próximos meses dentro desse cenário de um barril, de uma imprevisibilidade, de uma incerteza, até ter uma resposta concreta. Lógico, tendo uma resposta concreta tudo é mais rápido, mas se isso não acontecer, por exemplo, muitos já falam que as projeções econômicas do primeiro trimestre de 2027 podem ser impactadas. Então, aqui já se fala sobre essas projeções com esse impacto. Nossa audiência deve falar assim, mas por que, gente? Porque a gente está em junho, como assim 2027? É porque, por exemplo, o aumento da taxa de juros ele demora em média 6 meses para chegar na economia real. Então, essa demora, esses conflitos, a mudança de taxa de juros, de precificação de ativos, ela só iria ter uma sensibilidade definitiva em 2027. Então, hoje a gente está olhando já para 2027 e os seus impactos.
Quando a gente olha em termos de Brasil, Gilvan, esse assunto com toda certeza vai ser uma pauta muito intensa nas eleições. Existe alguma proposta, por exemplo, que os próprios candidatos possam adotar para que os impactos em 2027 sejam ainda menores? Porque a gente vê um cenário em que a taxa de juros tinha uma previsão de redução, o otimismo a respeito deste tema já não é tanto e a gente está em um ano de eleição. Você tem uma pergunta que leva muito para esse modelo econômico que o Brasil tem, as principais discussões. Essas discussões sempre, de alguma maneira, se tornam ideológicas sobre uma proposta de o Estado entrar dentro das instituições, reduzir essa capacidade de tomar decisões, mudar essa estrutura de gerar valor para o acionista, de maior distribuição. Então, é uma discussão. E aqui você tem uma outra discussão que é, olha, eu vou privatizar, eu vou fazer aqui uma mudança, eu vou deixar os preços acompanharem o livre mercado. Então, o Brasil atravessa isso e essa eleição pode trazer uma sensibilidade muito grande dentro desses dois aspectos. Por quê? Se o atual candidato, o atual presidente conquistasse a sua reeleição, essa política da Petrobras é amortecer os impactos de você presenciar ela fazendo reduções, reduzindo impostos, reduzindo custos, repassando, tentando conversar com os estados e municípios, usando o caixa da União para conseguir amortecer esses impactos, é uma variável que a gente vai continuar presenciando se conquistar a reeleição. No outro cenário, se candidatos que falam sobre um livre mercado, sobre uma pouca ingerência política conseguirem avançar, por exemplo, para o segundo turno e conquistar as eleições, a gente vai ter uma pressão muito grande sobre isso. Então, do ponto de vista político, os candidatos que aumentarem suas projeções nas pesquisas políticas até outubro, eles podem trazer aqui uma pressão adicional. Mas, em linhas gerais, respeitando o que vem acontecendo, a gente vai ter ainda a máquina pública controlando os preços, tentando equalizar isso para não deixar o impacto chegar na população. E falando sobre esse cenário fiscal que o próximo presidente vai herdar, teremos muitos desafios para quem sentar lá no Palácio do Planalto a partir de janeiro do ano que vem. Essas discussões eu tenho presenciado desde Nova York, aqui em Miami já se começa a falar sobre isso. O investidor internacional ele olha muito essa capacidade fiscal do Brasil, então ele olha muito macro, com muita profundidade. Aqui os meus estudos ficam muito mostrando o micro, né? Mostrando como é que os estados, como é que as regiões do país estão acelerando, então por isso que eu participo de muitas discussões aqui, mas do ponto de vista macro, eles olham muito o fiscal e chamam muita atenção do investidor internacional os gastos que o Brasil está tendo, então, como isso tem destruído um pouco esse Brasil futuro. E aí, uma questão que tem ancorado muitas decisões aqui são os relatórios do Fundo Monetário Internacional, e tem uma leve divergência dos números que o Brasil pensa sobre crescimento econômico, sobre fiscal. Então, tem essa desconfiança muito grande. Então, o fiscal vai ser o desafio do próximo presidente do país para 2027. Se ele vai ser responsável, se ele vai continuar ainda expandindo os seus gastos e com uma dificuldade de arrecadação muito grande. Ele pode estar arrecadando muitos tributos, mas ele acaba penalizando muitos empresários. Como? As empresas. Porque as empresas agora vão ter em 2027, com a reforma tributária, um impacto muito grande, uma mudança sobre isso. Você vai ter os custos de um juros mais caro, um custo de uma população endividada, a capacidade de acessar crédito menor. Então, as empresas estão caminhando para um cenário ruim do ponto de vista de fluxo de caixa. E é isso que tem mostrado muito esse número de recuperação judicial tão elevado. Gilvan, para a gente fechar, nos conte o que o nosso colunista do Money está fazendo aí nos Estados Unidos. Muito obrigado. Estevam, a gente faz aqui uma imersão com planejadores financeiros. São uns 22 planejadores financeiros. A gente vai ficar uma semana visitando as grandes instituições financeiras aqui. A gente tem informações. Então, o legal que eu vou conseguir trazer para a nossa audiência é muito o pensamento dos grandes bancos americanos, dos grandes investidores institucionais, para a nossa audiência, entender o que eles estão pensando, olhando. E eu sempre gosto de falar que o investidor internacional ele é muito importante para fazer o mercado de ações do Brasil, que está pela sua 8ª semana consecutiva em queda, e ele é o que traz fluxo de caixa. Então, eu quero entender muito o que ele está pensando. Então, com esses 20 planejadores, a gente está fazendo uma ampla imersão aqui nos Estados Unidos. Então, estou super feliz e honrado. E o melhor que eu posso levar isso para a nossa programação e conversar com o meu amigo. Estamos sempre aguardando suas análises por aqui, meu caro. Um abraço para você, um ótimo restinho de segunda por aí. Para você também, um grande abraço.